Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o governo brasileiro recebeu a visita do ministro da Rússia em meio às falas polêmicas de Lula sobre a guerra na Ucrânia. No encontro, Sergei Lavrov repetiu o discurso do presidente brasileiro que culpa os Estados Unidos e a União Europeia sobre a manutenção da guerra. Na economia, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, fez um alerta em relação às contas públicas. Ela disse que, sem aprovação do arcabouço fiscal, o governo vai ter que paralisar programas sociais em 2024. Isso porque não vai ter mais dinheiro para gastar. E no noticiário internacional, a Justiça da França absolveu hoje a fabricante Airbus e a companhia aérea Air France pela queda do voo Rio-Paris em 2009, que matou 228 pessoas. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. E aí, tudo bem com você? Pronto para mais uma semana cheia de notícias por aqui? E essa semana aí é mais curta, hein? Então foco na quinta-feira, porque a gente vai sextar mais cedo essa semana. E essa segunda-feira já começou com uma tensão diplomática no noticiário. Hoje o governo brasileiro recebeu a visita do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para discutir a guerra na Ucrânia e a relação comercial entre o Brasil e a Rússia. Essa visita aí ela já estava programada há alguns meses, mas ela aconteceu um dia depois do presidente Lula dar declarações mais alinhadas ao discurso da Rússia. E você deve estar se perguntando que narrativa foi essa que Lula seguiu no discurso. Então, ontem, o presidente brasileiro responsabilizou a Ucrânia pelo conflito no país. O que, na visão de muitos diplomatas, especialistas e até de potências como os Estados Unidos, é um erro, já que foi a Rússia que começou o conflito, entrou no território ucraniano e ainda ameaça a soberania do país, que é governado por Volodymyr Zelensky. Ontem também, Lula disse que os Estados Unidos e a União Europeia contribuem para a continuidade da guerra na Ucrânia porque enviam suprimentos para a Ucrânia. Bom, no encontro de hoje, o chanceler russo foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Esse encontro durou cerca de 2 horas e após a reunião os dois falaram sobre o que foi discutido. E Sergei Lavrov repetiu o argumento de Lula e disse que o Ocidente quer manter a guerra apoiando a Ucrânia financeiramente e politicamente. O chanceler russo diz também que os dois países têm visões comuns ao que acontece no leste europeu. As visões de Brasil e da Rússia são únicas em relação aos acontecimentos que acontecem na Rússia e também nós estamos atingindo uma ordem mundial mais justa, mais correta, se baseando no direito, e isso nos dá a visão de um mundo multipolar, onde estão levando em consideração as visões de vários países e não só poucos países. Hoje, o porta-voz principal para assuntos externos da União Europeia, o Peter Stano, rebateu Lula e Sergei Lavrov e reforçou que a Rússia é a única responsável pela guerra no leste europeu. O fato número 1 é que é a Rússia e apenas a Rússia a responsável pela agressão ilegítima e não provocada contra a Ucrânia. Então, não há dúvida sobre quem é o agressor e quem é a vítima. Os Estados Unidos e a União Europeia trabalham juntos, como parceiros de uma ajuda internacional. Estamos ajudando a Ucrânia em exercícios para legítima defesa. Não é verdade que os Estados Unidos e a União Europeia estão ajudando a prolongar o conflito. Voltando aqui ao encontro do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com Sergei Lavrov, ele reiterou hoje a posição do Brasil em defesa de um cessar-fogo imediato.
o chanceler brasileiro não falou da retirada das tropas na Ucrânia, mas disse que é preciso contemplar interesses de ambos os lados. E assim como o chanceler russo, Mauro Vieira também teceu críticas às sanções unilaterais aplicadas pelos Estados Unidos e por países europeus à Rússia. Reiterei nossa posição em favor de um cessar-fogo imediato, de respeito ao direito humanitário e de uma solução negociada com vistas a uma paz duradoura que contemple as preocupações securitárias de ambos os lados. Também reiterei a posição brasileira à aplicação de sanções unilaterais. Tais medidas, além de não contarem com a aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, têm impactos negativos sobre as economias de todo o mundo, em especial em países em desenvolvimento, muitos dos quais ainda não se recuperaram plenamente da pandemia. O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, reforçou também a posição de Lula para formar um grupo de países amigos para mediar as negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia. O chanceler russo agradeceu aí a posição brasileira, mas disse que Brasil e Rússia divergiram em um ponto. E esse ponto é o seguinte: enquanto Mauro Vieira defendeu o fim do conflito imediatamente, Sergei Lavrov disse que a solução precisa de forma duradoura e não necessariamente imediata. Bom, enquanto eu gravo aqui esse episódio, o presidente Lula vai se reunir ainda hoje com o ministro russo Sergei Lavrov. Os detalhes você acompanha, é claro, na edição da manhã do Panorama CBN com a Natália Furtado. Essa segunda-feira era muito aguardada na parte econômica, porque seria entregue o novo arcabouço fiscal, que é aquela série de regras que vai equilibrar as contas do país e que vai substituir a atual regra do teto de gastos. Mas essa entrega aí para o Congresso foi adiada para amanhã, porque segundo o governo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não estava em Brasília nesta segunda-feira para receber essa proposta e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer entregar pessoalmente amanhã para Lira essa proposta. Além disso, nos bastidores, a equipe econômica ainda está fazendo os últimos ajustes nesta proposta antes de entregar de fato para votação no Congresso. Enfim, enquanto essa nova regra aí não entra em vigor, hoje a ministra do Planejamento, Simone Tebet, fez um alerta em relação às contas públicas do Brasil. Ela disse que sem aprovação desse arcabouço fiscal, o governo vai ter que paralisar programas sociais em 2024, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e Farmácia Popular. Isso porque não tem dinheiro, porque pela regra antiga, ou seja, pelo teto de gastos, o governo teria à disposição apenas 24 bilhões de reais para gastar. Só que esse dinheiro já estaria comprometido porque vai ser usado para bancar os gastos do governo com a manutenção da máquina pública, que inclui o pagamento de contas de luz, de telefone, de serviços terceirizados, o que é obrigatório, senão o governo para de vez. Nos Estados Unidos, esse termo é chamado de shutdown, quando há a paralisação total da máquina pública. Por causa disso, a ministra Simone Tebet jogou a real hoje e disse que, sem a aprovação do novo arcabouço fiscal, o governo federal não vai ter dinheiro para gastar com mais nada. A ministra detalhou essas informações aí hoje quando ela apresentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que foi encaminhada na semana passada ao Congresso. Na sexta-feira eu expliquei para você o que é essa LDO, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas bem resumidamente aqui para você, é tipo um pré-orçamento que o governo enviou ao Congresso, detalhando a previsão de gastos, o que tem de dinheiro na conta, se vai ser possível aumentar ou não o valor do salário mínimo e se vai ser possível investir em alguma coisa. E como a regra fiscal que ainda está em vigor é a do teto de gastos, o governo encaminhou essa LDO ao Congresso com base nessa regra antiga. Mas eles fizeram aí a previsão com um cenário alternativo com a aprovação do novo arcabouço fiscal, que abriria aí mais espaço no orçamento para gastar. A ministra Simone Tebet disse também hoje
que, caso o novo arcabouço fiscal não seja aprovado, o governo fica sem espaço para dar continuidade aos programas sociais. E por isso, ela espera que os parlamentares tenham sensibilidade para aprovar essa nova proposta. Esses 24 bilhões são apenas para o custeio da máquina. Água, luz, combustível, no país inteiro, para que a máquina não pare, para que não haja shutdown. Então, diante disso, a gente praticamente tem zero de espaço para despesas discricionárias. Todos os programas sociais ficariam comprometidos naquilo que avançou do ano passado para cá. Então, acho que este é o grande motivo que nos anima a entender, né, que o Congresso Nacional terá a sensibilidade de avaliar o novo arcabouço fiscal e seria a saída para que nós pudéssemos cumprir aquilo a que todos nós nos comprometemos, né? Responsabilidade social sem descuidar do fiscal. Essa LDO prevê que para o ano que vem o salário mínimo vai passar de R$ 1.320 para R$ 1.389. Isso levando em consideração apenas a inflação sem o ganho real. Mas a ministra do Planejamento, Simone Tebet, diz que esse cenário pode mudar. Ela falou que o presidente Lula pode aprovar um aumento real do salário mínimo em 2024, acima da inflação. Mas, claro, isso só vai depender mesmo, só vai acontecer se o Congresso aprovar o novo arcabouço fiscal, que é a nova regra para as contas públicas. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Em nosso ensolarado Brasil, a energia solar já é a segunda maior fonte da matriz elétrica do país, superando a eólica recentemente e ficando atrás apenas das hidrelétricas. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Diante disso, o uso de placas solares em residências e empresas vem crescendo ao longo dos anos no país. E em termos de capacidade de geração, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia solar, já temos quase a mesma potência instalada da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior do Brasil e a segunda maior do planeta. O Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, é líder em financiamento de placas solares e oferece linhas de crédito para a instalação de painéis solares para sua casa e negócios, que são sujeitos à análise. Conheça mais em bv.com.br ou siga também o banco nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário. Sabe que história foi resgatada do fundo do poço hoje? Foi aquela história do suposto desaparecimento de móveis do Palácio do Alvorada. Provavelmente você deve se lembrar que esses móveis aí da residência oficial do presidente são motivo de polêmica desde a posse do presidente Lula. E na primeira semana do governo, a primeira-dama, Janja, abriu as portas do palácio em entrevista à Globo News e mostrou a má conservação do mobiliário, também infiltrações, janelas quebradas e apontou o desaparecimento de vários itens. E aí ficou um mistério para saber o que aconteceu com esses móveis, porque a Presidência da República emitiu uma nota recentemente informando que faltam 83 móveis que pertencem ao Estado brasileiro e que estão registrados no acervo da residência oficial e que não foram encontrados até agora. E aí, depois disso, ontem à noite, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro resolveu se posicionar sobre o sumiço desses itens e até sugeriu uma CPI dos móveis. Esse posicionamento surgiu após a ex-primeira-dama ser perguntada nas redes sociais sobre o assunto. E Michele Bolsonaro disse que os pertences estão no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da presidência. E sem mencionar o presidente Lula ou a primeira-dama Janja, ela disse que levou itens dela do apartamento no Rio de Janeiro para o Palácio da Alvorada quando ela se mudou, ao contrário dos que pregam humildade, e que ficou 4 anos na residência oficial sem fazer licitação. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples.
zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por 4 anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente, eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora eu sugiro a CPI dos móveis da Alvorada. Por causa do sumiço de alguns móveis que não foram encontrados, o governo Lula comprou alguns itens para substituí-los e acabou gerando uma nova polêmica. Informações obtidas pelo jornal Folha de São Paulo via Lei de Acesso à Informação mostram que o governo Lula gastou com apenas 6 peças para a suíte presidencial quase R$200 mil, sendo uma cama, 2 sofás e 2 poltronas. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência informou que a ausência de móveis e o péssimo estado de manutenção encontrado na mobília do Alvorada exigiram a aquisição de alguns itens e que os móveis comprados agora integram o patrimônio da União e vão ser utilizados pelos futuros chefes de Estado que vão morar no local. No Judiciário, a Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil, ao Supremo Tribunal Federal. Essa denúncia é por calúnia que ele teria cometido contra o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Na avaliação da PGR, Sérgio Moro cometeu o crime de calúnia contra o ministro ao sugerir que o magistrado pratica corrupção passiva. Essa fala de Moro foi registrada em um vídeo que está circulando nas redes sociais. Ainda no Judiciário, o Ministério Público Federal se manifestou hoje a favor do pedido do cancelamento da prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro do governo Bolsonaro, Anderson Torres. Ao Supremo Tribunal Federal, o subprocurador Carlos Frederico Santos condicionou aí a revogação da prisão ao cumprimento de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, o subprocurador condicionou aí a soltura à proibição de Anderson Torres de se ausentar do Distrito Federal e de manter contato com os demais investigados, além da manutenção do afastamento do cargo de delegado da Polícia Federal. Lembro para você que Anderson Torres está preso desde o dia 14 de janeiro e é investigado por uma suposta omissão nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando ele era secretário de Segurança Pública. Agora cabe ao STF decidir se vai mantê-lo preso ou solto sob essas condições. Agora eu vou atualizar você sobre 2 casos policiais, começando por Santa Catarina. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o ataque a uma creche de Blumenau, que deixou 4 crianças mortas e 5 feridas no início do mês. Segundo as autoridades, o autor do crime passou a ter um comportamento paranoico após se tornar usuário de drogas. E ele chegou a afirmar para um amigo, 2 semanas antes do massacre, que iria fazer algo grande nos próximos dias. O Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor retomou hoje as atividades escolares, 11 dias após o ataque. Outra informação do noticiário policial é que o empresário Tiago Brenan, acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça, foi preso hoje nos Emirados Árabes Unidos. A Polícia Federal agora deve enviar amanhã 4 policiais aos Emirados Árabes para trazê-lo ao Brasil. No sábado, autoridades dos Emirados Árabes Unidos aprovaram o pedido de extradição de Tiago Brenan, porque aqui no Brasil há 5 mandados de prisão preventiva contra o empresário por acusação de agredir uma modelo, sequestrar, tatuar, estuprar uma segunda mulher e também estuprar uma jovem e uma miss. Na economia, a Petrobras vai reduzir o preço do gás natural vendido às distribuidoras no dia 1º de maio.
Essa redução média é de 8,1% em relação ao trimestre de fevereiro. Com essa atualização, o preço do gás natural vendido pela Petrobras para as distribuidoras vai acumular uma redução de aproximadamente 19% no ano. E aproveitando que eu estou falando de economia, eu vou contar para você como é que foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo cerrou o dia de hoje em baixa de 0,25% aos 106.015 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma alta de 0,45%, cotado a R$ 4,937. Já o euro encerrou o dia com uma baixa de 0,13%, cotado a R$ 5,398. No esporte, eu vou contar para você uma notícia extra-campo. O jogador brasileiro Daniel Alves, que está preso desde janeiro na Espanha por acusação de estupro a uma jovem em uma boate de Barcelona, prestou hoje um novo depoimento à Justiça espanhola. Foi o próprio Daniel Alves que pediu para falar com a juíza dessa vez. E na sessão, de acordo com a promotoria, Daniel Alves disse o seguinte: dessa vez, ele admitiu sim que houve penetração no ato sexual, diferente do que ele havia dito antes. Mas ele disse que o ato foi consensual. Essa versão aí ela é diferente também porque ele sempre disse que nunca teve contato com a vítima, o que foi desmentido pelas câmeras de segurança da boate, por depoimentos de testemunhas e exames que foram feitos na mulher que foi estuprada. Hoje, Daniel Alves também argumentou à juíza responsável pelo caso que mentiu em juízo antes porque queria esconder a traição da sua então esposa, a modelo espanhola Juana Sanz, que pediu o divórcio após ele ter sido preso. Daniel Alves também foi questionado hoje sobre o teor da denúncia da jovem que o acusa de estupro. E ele disse que acredita que a vítima se sentiu ofendida ou irritada pelo fato dele ter pedido para eles saírem separados e serem discretos, e também porque ele não foi atencioso ou carinhoso com ela durante o ato. Mas um relatório médico aponta que a jovem sofreu ferimentos compatíveis com uma luta que ela teria travado com o jogador de futebol para não se sujeitar ao ato sexual. Agora, a juíza responsável pelo caso vai continuar analisando as denúncias para decidir se vai tornar Daniel Alves réu nesse caso. No noticiário internacional, a Justiça da França absolveu hoje a fabricante europeia Airbus e a companhia aérea Air France pela queda do voo AF447 que fazia o roteiro Rio de Janeiro-Paris. Esse voo aconteceu em 2009, caiu no mar e matou 228 pessoas. As duas empresas eram julgadas por homicídio involuntário quando não há intenção de matar. E segundo a imprensa francesa, não cabe mais recurso a essa decisão. O Tribunal de Paris, responsável por esse caso, absolveu as duas empresas por considerar que, embora tenha cometido falhas, não foi possível demonstrar nenhuma relação de causalidade com o acidente. Ou seja, a justiça disse entender que nenhum problema técnico do avião provocou a queda da aeronave, que caiu sobre o Oceano Atlântico no dia 1º de junho de 2009, após passar por uma turbulência severa. Desde então, comitês de investigação tentam achar o motivo da queda. Em 2011, investigadores franceses, com base em uma busca com submarinos, afirmaram que os pilotos da Air France responderam de forma equivocada a um problema da aeronave envolvendo os sensores de velocidade do Airbus que estavam congelados. Por causa disso, a aeronave entrou em queda livre e o avião perdeu a capacidade de voar. E hoje, ao anunciar o veredito, o juiz do Tribunal Criminal de Paris listou vários atos de negligência de ambas as empresas, mas disse que elas ficaram aquém da certeza necessária para estabelecer responsabilidade firme pelo pior desastre aéreo. Ainda assim, a sentença destacou o debate que se gerou após a queda da aeronave sobre problemas técnicos, tanto da Airbus quanto da Air France, com sistemas que geram as leituras de velocidade.
Ambas as empresas se declararam inocentes desse acidente. Essa decisão aí revoltou parentes das vítimas, que lutavam havia 13 anos para que o caso fosse julgado. Quando os juízes leram a decisão, familiares presentes na sessão choraram e manifestaram revolta. Aqui no Brasil, após a absolvição das duas empresas, o presidente da Associação dos Familiares de Vítimas do Voo 447 e pai de um dos 53 brasileiros mortos, o Nelson Faria Marinho, criticou a decisão dos juízes. O filho de Nelson seguia para Angola, onde ele trabalhava em uma plataforma de petróleo, e ele faria uma conexão em Paris. Nelson Faria Marinho disse em entrevista à Globo News que todos os familiares estão indignados com a atitude dos juízes desse caso. Indignado. Não só eu, mas os familiares brasileiros, os familiares franceses, os alemães estão indignados. Eu tenho 2 filhas que moram na França, são casadas com franceses, se naturalizaram, tenho netos franceses, estão todos indignados. Ninguém está conformado com essa decisão. E eu tenho a oportunidade hoje de devolver a palavra falada pelo Charles de Gaulle, que disse que o Brasil não era sério. E eu devolvo essa palavra. A França não é séria. A justiça francesa não é séria. E para fechar o noticiário de hoje, não foi dessa vez que o foguete mais poderoso da história foi lançado. Hoje, a SpaceX, que é a empresa do bilionário Elon Musk, adiou o primeiro voo orbital da nave Starship. Esse veículo espacial é apontado como o mais poderoso porque tem uma grande capacidade de transportar pessoas e cargas. E o lançamento iria acontecer essa manhã e seria um teste e não teria tripulação. Essa nave aí ela foi projetada para realizar futuras missões à Lua e a Marte. E ela já foi escolhida pela NASA para levar astronautas de volta à superfície da Lua na missão Artemis 3, que é prevista para o final de 2025. A empresa espacial de Elon Musk informou durante uma transmissão ao vivo nos minutos finais da contagem regressiva que não seria possível decolar porque existia um problema de pressurização do foguete. Essa seria aí a primeira vez que a nave iria fazer um voo com a sua configuração completa, incluindo o primeiro estágio, como é chamado, o propulsor Super Heavy, e a expectativa agora é que a nova data para o lançamento seja ainda divulgada nesta semana. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. A montagem e a sonorização são da Débora Gonçalves, a Debs. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. E no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.